Pessoal, a aula de hoje é sobre operações com strings em Python. Então, o objetivo dessa aula é ter uma visão geral de strings, né? Aprender a trabalhar com strings, executar operações em strings e manipular dados utilizando índices, slices, etc., né? A ideia é que, vendo todo esse vídeo e baixando esse caderno, né, esse notebook que eu vou deixar na descrição do vídeo, dê um apanhado geral, aí, uma boa noção das principais técnicas utilizadas para trabalhar com strings em Python, tá? Então, eu vou começar aqui com a seção 1.2, que são strings. As strings em Python, elas representam uma sequência de caracteres. Nesse exemplo, eu estou definindo a string Hello World, são duas palavras, e para definir uma string em Python, eu utilizo as aspas duplas. Então, eu coloco a minha sequência de caracteres entre as aspas. Eu posso utilizar tanto aspas duplas como aspas simples, que é o caso dessa célula desse caderno, em que eu tenho a mesma string, Hello World, só que definida utilizando aspas simples. Além de definir uma string através de palavras, a string ela pode conter outros caracteres, outros elementos. Aqui nesse caso eu tenho números inteiros, dígitos, espaços, a string 1, 2, 3, 4, 5. E nessa célula eu tenho outros elementos, além de letras, espaços ou números. Eu tenho caracteres especiais como arroba, jogo da velha, acento circunflexo e outros, né? Para eu imprimir uma string, eu posso utilizar a função print. Então, a função print e, entre parênteses, eu coloco como argumento a string que eu quero imprimir. Aqui, no caso, é a nossa string Hello World. Então, se eu executar essa célula do caderno utilizando o Shift Enter, eu vou receber aqui como saída, output, a minha string Hello World. Essa string que eu defini, eu posso atribuir ela a uma variável. Aqui no caso eu estou vinculando a minha string Hello World à variável nome. E posso utilizar a função type para confirmar que a variável nome está atribuída, está vinculada a uma string e não a um inteiro ou ponto flutuante. Então, quando eu executo, o que eu recebo aqui como output é str, string, então a variável nome é do tipo string. Eu posso interpretar uma string como uma sequência de caracteres de forma ordenada. Cada elemento da string eu posso acessar utilizando o índice. Nesse esquema, aqui na parte de cima eu tenho a minha string Hello World, e embaixo eu tenho uma sequência de números inteiros, que começa de 0 e vai até 10. Cada número desse é um índice associado a uma letra, um caractere da minha string. Essa indexação, ela começa pelo número 0, então o primeiro elemento da string ele está associado ao índice 0, o segundo elemento da string está associado ao índice 1 e assim por diante. Para eu acessar, para eu recuperar então um caractere da minha string, o que eu tenho que fazer? Eu pego aqui o nome da minha variável, aqui no caso a minha variável se chama nome, eu defini aqui nessa célula. Então eu coloco aqui o nome da minha variável entre colchete o índice do elemento da string que eu quero recuperar. Então o nome 0 vai me retornar a letra H
que é o primeiro elemento da minha string Hello World. Se eu quiser imprimir o caractere de índice 6 da minha string, eu coloco o nome da variável entre colchete 6. Então, me retornou a letra W, que é justamente o caractere de índice 6. Percebam que a string Hello World tem elementos de índice 0 até 10. Então, eu só posso retornar algum caractere de índice entre 0 e 10. Se eu tentar acessar a variável entre colchete 11, eu vou receber, então, uma mensagem de erro do tipo index error, string index out of range, ou seja, eu tentei acessar um índice que não tem correspondência aqui na minha string Hello World. Então, recebo aqui essa mensagem de erro. No Python, eu posso também utilizar indexação negativa. Esse esquema aqui, eu tenho a minha mesma string Hello World, só que agora os meus índices eles são números negativos, né? Começando do final da string e pelo índice -1. Então, o índice -1 é o último elemento da minha string, o penúltimo, que é a letra L, é o índice -2 e assim por diante. Então, a indexação negativa ela é muito útil para obter os caracteres a partir do fim da string. Por exemplo, variável entre colchete -1 vai recuperar o último caractere da minha string, que é a letra D. A minha variável entre colchete -11 está aqui, vai me recuperar a primeira letra da minha string, que é a letra H. Então, uma outra coisa interessante é essa minha string Hello World, ela tem um número de caracteres, e esse número de caracteres eu posso obter utilizando o método len, né, que vem da palavra em inglês length. Então, se eu utilizar len entre parênteses, passar como argumento para esse método a minha variável que contém a minha string Hello World, eu vou obter como saída o número 11, porque a minha string Hello World tem 11 caracteres. A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o espaço é um caractere, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tá certinho. Então, eu posso combinar essa função len com a indexação negativa para obter o primeiro elemento de uma string sem saber de antemão, né, o comprimento dela, que no caso eu sabia que o comprimento da minha string era 11, então eu já coloquei aqui nome entre colchete -11, porque eu já sabia de antemão. Eu contei, né, fiz esse esquema, então sabia que o primeiro caractere da minha string era o índice -11. Mas se eu não sei de antemão, eu não fui lá e contei, eu posso utilizar, então, a variável entre colchete menos comprimento da minha própria variável, menos len nome. Então, eu sei que o comprimento, né, o número de caracteres da minha variável nome é 11, então é como se len nome fosse o número 11. Então, se eu executar, eu vou obter a letra H da mesma maneira que eu obtive a letra H nessa célula aqui. Utilizando o índices, eu posso extrair um subconjunto de caracteres de uma string, ou seja, uma substring. Eu estaria, então, fatiando, pegando um pedaço, recuperando um pedaço da minha string original. Suponhamos que eu queira imprimir apenas a palavra hello da minha string Hello World. Como eu faria isso?
a variável nome contém a minha string hello world, eu coloco entre colchetes 0, 2.5. Né? O que isso quer dizer? Eu vou recuperar da minha string que está armazenada na variável nome os caracteres de índice 0 até o índice 5, com um detalhe. Eu estou incluindo o caractere de índice 0 e não estou incluindo o caractere de índice 5, ou seja, eu vou recuperar os caracteres de 0 até 4 da minha variável nome. Então, os caracteres de 0 até 4 é justamente a palavra hello. Da mesma maneira, se eu quisesse recuperar a palavra word, eu colocaria o nome da variável entre colchetes 6, então eu vou começar do índice 6, 2.11, né? Então eu estaria indo até o índice anterior ao 11, até o índice 10, que é justamente a última letra, o último índice aqui da minha string. Então, perceba que ao dividir uma string, fatiar uma string, utilizando essa sintaxe, que é o nome da variável entre colchete n, 2.m, em que o primeiro índice n é onde ela começa, né? O primeiro índice que eu vou extrair a minha fatia, né? E o segundo índice, o m, é onde a fatia termina sem incluir o m, ou seja, eu vou até o índice anterior. Então, se eu criar aqui uma fatia e colocar aqui 0, 2.5, eu vou pegar os índices 0, 1, 2, 3, 4, né? Vou extrair essa substring, que é a palavra hello, como eu expliquei aqui em cima, e nome entre colchetes 6, 2.11, eu vou extrair uma fatia que compreende os caracteres do índice 6 até o índice 10, que é justamente a palavra word. Eu também posso utilizar índices negativos para fatiar um string. Se eu quiser extrair a palavra hello da string hello world utilizando índices negativos, eu faço uma fatia, né, um slice, de menos 11 até menos 6. Né? De menos 11 até menos 6, o último não é incluso, então eu vou até o anterior, que é o menos 7, e também vou recuperar a palavra hello, né? A substring hello. Eu posso, ao fatiar, né, ao criar um slice de uma string, eu posso omitir tanto o primeiro número aqui antes dos 2 pontos ou o depois, né? Quando eu estou omitindo um desses 2 números na sintaxe, quer dizer que eu vou, aqui nesse primeiro caso, nome entre colchetes sem número 2.5, eu vou do início da string até o índice 5 no meu slice. Então, eu pego do início até o 5 não incluso, então é a palavra hello. E desse outro modo, se eu vou de 6, 2 pontos sem número, eu vou do índice 6 até o final da string. Né? Então, se eu estou omitindo o índice final ou o índice inicial, ele vai considerar, então, ou o início ou o final da string. E se eu omitir ambos os índices, o fatiamento vai ser considerado de uma extremidade à outra da string. Isso, na verdade, corresponde à própria string original. Então, nome entre colchetes omitiu o índice inicial e o índice final, ficou aqui só os 2 pontos. Ele recupera a minha string original, o hello world. Quando eu divido uma string, que é utilizando essa sintaxe aqui, variável, nome da variável, entre colchete, índice inicial n, 2 pontos, índice final m, eu posso adicionar um terceiro argumento, além desse índice inicial e final,
esse terceiro parâmetro, né, esse terceiro argumento que eu estou chamando aqui de S, né, deixa então a sintaxe do fatiamento do slice nessa forma: nome da variável, índice inicial, 2 pontos, índice final, 2 pontos. O S é o que a gente chama de deslocamento ou salto. Ele vai determinar quantos caracteres eu vou pular após eu recuperar o primeiro elemento da string. Então, no exemplo da seção anterior, eu vou utilizar aqui um slice do índice 0 até o índice 5, 5 não incluso. Então, eu recupero a substring hello. E se eu explicitar, então, um deslocamento de 1, né, esse terceiro parâmetro, isso quer dizer que eu vou do índice 0 até o índice 5 não incluso, eu não vou pular, eu vou de 1 em 1 caractere, pegando de 1 em 1 entre esse índice 0 e índice 5 e retornando para o meu slice, para a minha substring, né? Então, esse deslocamento unitário, ele vai abranger todos os caracteres entre o índice inicial 0 e o índice final 5 não incluso, né? Se eu omitir o parâmetro de deslocamento, né, se eu não colocar esse 2.1, que foi o que a gente fez em todas as sessões anteriores aqui de indexação negativa e slice, o padrão vai ser utilizado, ou seja, eu não vou pular nenhum caractere, eu vou recuperar todos os caracteres entre o índice inicial e o índice final. Se eu aumentar o deslocamento, vocês vão perceber que alguns caracteres eles vão ser ignorados, né? Então, se eu criar aqui uma fatia da string hello world utilizando, né, um fatiamento com deslocamento de 2, né, que é o nome da variável que contém a string hello world, entre colchete, eu omiti o índice inicial e o índice final, ou seja, eu estou pegando toda a string, mas estou considerando aqui, especificando o deslocamento de 2. Quando eu fizer isso, eu recupero alguns caracteres da string inicial, né? Tem o H, o L, o W aqui do word, né? O R e o D, né? Então, o que eu fiz aqui? Quando eu especifiquei o deslocamento de 2, né? Ele faz o fatiamento ignorar um caractere a cada 2, né? Então, aqui, nesse esquema, como ele implementa essa lógica, né? Então, eu fiz um fatiamento aqui de toda a string, porque eu omiti o índice inicial e o final. Então, eu estou considerando de uma extremidade até a outra. E com o deslocamento de 2, eu pego um caractere e pulo 1, né? Então, eu jogo aqui no resultado aqui do meu fatiamento o H maiúsculo, não pego o E, pego esse L, não pego o outro, pego o O, não pego o espaço, pego o W maiúsculo, não pego o O, pego o R, não pego o L e pego o D. É justamente o que eu obtive aqui, né? Então, eu posso aqui, nesse outro exemplo, fazer um slice aqui, pegando entre o índice 0 e o índice 5 não incluso, que a gente já sabe que é a palavra hello, né? E se eu utilizar aqui um deslocamento de 2, né? Eu pego o H, não pego a letra E, pego o L, não pego esse outro L e pego a letra O, né? Então fica H, L, O, né? Uma coisa interessante desse parâmetro de deslocamento ou salto é que se eu utilizar um deslocamento negativo, né, aqui no caso -1, né, em um slice que vai compreender toda a string, né, porque eu omiti aqui o índice inicial e final, ele inverte a minha string, né? Então, o deslocamento de -1 inverte a minha string original. Ela era hello world, invertendo, eu imprimo o último caractere da string original, que é a letra D, o penúltimo, que é a letra L, e assim por diante, né? Então, eu inverti a minha string original. E se eu
né, fatiar a string hello world, mas utilizando um deslocamento de -2, eu vou inverter, né, o que eu vou obter aqui na saída é a minha string hello world invertida e pulando um caractere, pegando 1 e pulando 1, né? Então aqui eu pego o último caractere, o D, não pego o L, depois pego o R e assim por diante, né? A próxima seção é combinando strings, que em inglês é o concatenate. É possível agrupar strings utilizando esse operador de adição, que é o maisinho, né? O resultado dessa operação é uma nova string, que é um agrupamento, uma combinação das strings anteriores, né? Então, como que funciona isso? Aqui eu estou atribuindo a variável A uma string definida entre essas aspas duplas, né? Essa string é uma frase, né? Minha linguagem favorita é... Eu tenho definida aqui a minha string B, e eu defini como Python, e a variável C, eu estou atribuindo ela ao resultado da operação A mais B. Então, eu estou somando duas strings, a string A com a string B, né? Eu estou dizendo para vocês que essa operação de adição é combinar as strings anteriores. Então, eu combino a string A e B, né? Atribuo o resultado dessa operação à variável C e aqui eu vou imprimir o que C armazenou. Então, eu combinei essas duas strings. Minha linguagem favorita é Python. E aqui ele juntou, né, sem colocar espaço, né? Então eu simplesmente estou concatenando, estou juntando essas duas strings. O final dessa string não tem espaço, né? O início dessa, então ficou junto, né? Outra coisa interessante que é possível fazer é multiplicar string por algum número, né? Então, se eu quiser repetir uma string várias vezes e agrupar, né, essa repetição de uma mesma string, basta eu multiplicar ela por um número inteiro, né? Então, se eu quiser replicar a palavra Python 3 vezes, né, eu pego a string Python, que eu defini aqui entre aspas, e multiplico, né, o asterisco 3, e obtenho uma nova string que é uma sequência, né, uma sequência, né, de 3 repetições da minha string original, né? Uma outra coisa que eu posso fazer é criar uma nova string utilizando o concatenate, né, agrupando ela com uma outra string e atribuindo a variável original, né? Então, como que é isso, né? Eu tenho aqui uma variável D que está armazenada a string minha linguagem favorita, né? E eu quero completar essa frase e deixar essa frase completa armazenada ainda na variável D, né? Então, como que eu faço isso? Eu somo, né, a minha variável D, que possui a string minha linguagem favorita, né? Eu somo ela, ou seja, eu estou, né, combinando, né, com essa outra string que é espaço, é Python, né? Então, eu agrupo as duas, né? E esse agrupamento, né, que é uma string com a frase completa, eu estou associando a variável D, né? Então, D é igual a D mais Python, né? Então, eu pego minha linguagem favorita, agrupo com Python, né? E agora eu digo que o D, né, está associado a essa frase maior, né? E aqui embaixo imprimo D. Então, eu fiz um agrupamento, né, um concatenate de strings e atualizei a minha própria variável D, né, com a frase completa. Uma outra coisa interessante que é possível fazer com Python é utilizar a barra invertida para representar strings que são mais difíceis de implementar ou que possuem caracteres especiais.
Por exemplo, como que eu adiciono uma nova linha a uma string, né? Essa nova linha que a gente chama de line feed, né? E se eu quero formatar ou imprimir um texto que tem várias frases, parágrafos, etc., eu preciso então informar isso dentro da string, né? Então, aqui essa string minha linguagem favorita é Python, e aqui no meio eu adicionei uma barra invertida N, né? Esse é um caractere especial de nova linha. Se eu imprimir essa string com a função print, eu vou então transformar esse caractere especial barra N em uma nova linha, e a minha string vai ser impressa dessa forma, né? Minha linguagem favorita é espaço, depois do espaço eu começo o restante da string, né? Espaço Python na linha de baixo, né? Eu também posso adicionar outros caracteres especiais, o barra invertida T, na hora que eu imprimo uma string que possui, né, esse caractere especial, ele vai ser impresso como uma tabulação. Então, minha linguagem favorita tem um espaço, tabulação, espaço, né? Então, vocês verem aqui, eu tenho um espaço, a tabulação e outro espaço, né? Se eu tentar imprimir uma string, né, que tem aspas, né, eu vou receber um erro do tipo syntax error, né? Então, se eu imprimir essa string, ele é o cara, né? O cara aqui entre aspas e o circunflexo, a exclamação, perdão. Eu vou obter esse erro pelo seguinte: eu estou definindo a minha string, ele é o cara entre aspas duplas, né? Só que no meio dessa frase, né, essa string é uma frase, eu tenho um termo que também está em aspas duplas, né? E aí o Python ele vai se perder, porque ele vai considerar que essa aspa e essa aspa aqui do termo o cara vai formar uma string, né? Ele vai confundir, então, esse destaque aqui da aspa na frase com a aspa utilizada para definir a string, né? Então, como que a gente resolve esse problema? Eu posso, então, utilizar a barra invertida aspas duplas ou aspas simples para imprimir a aspa dentro de uma string, né? Então, eu aqui reformulei esse print aqui embaixo, agora colocando a barra invertida aspas e a barra invertida aspas de novo aqui, para dar um destaque na frase ele é o cara aqui entre aspas, né? Eu posso fazer isso também com aspas simples, né? Então, aqui é o termo aqui, tromba d'água, né? Tromba d'água, né? Tem um aspas simples aqui. E utilizando a barra invertida eu não tenho nenhum problema, né? Percebam que o Python ele apresentou esse erro aqui no syntax erro porque ele confundiu aqui a aspa dupla da frase com a aspa que eu utilizei para definir a string, né? Então, aqui eu também teria esse problema porque eu defini essa string com aspas simples, né? E tem um aspas simples aqui no termo d'água, né? O apóstrofo, ele também, se eu tirar aqui a barra invertida, eu vou ter o mesmo problema aqui de syntax erro, né? Então, não é isso que eu quero. Opa! O que eu posso fazer, então, para contornar esse problema quando eu tenho apenas o caractere especial aspas dentro da minha string é
trocar aqui a aspas que eu estou utilizando para definir a string. Então, aqui na frase ele é o cara, eu estou dando um destaque aqui para o termo cara com aspas duplas, então eu defino essa string com aspas simples, né? Ou o contrário aqui no caso da tromba d'água, e não tem nenhum problema. Então, nessas strings, ele é o cara e tromba d'água, a string, por exemplo, ele é o cara, tem aspas duplas, então eu utilizei aspas simples para definir a string, e aí o Python ele não se perde. Então, eu abri a string com aspas simples, ele só vai entender que a string terminou quando ele encontrar outra aspas simples, né? Então, aqui na frase tem aspas duplas, ele não vai ter nenhum problema para imprimir essa string. E a mesma coisa aqui para tromba d'água, só que ao contrário, né? Então, tu pode escolher o tipo mais adequado de aspas para representar uma string que contém aspas no meio ali dos seus caracteres, né? Então, é um jeito de tu não utilizar a barra invertida, né? Essa seção 1.6 é operações com strings, né? Tem várias operações que tu pode aplicar em strings, né? Para manipular dados em Python. O primeiro que eu estou trazendo aqui é o método upper. Ele vai converter todos os caracteres minúsculos de uma string nos respectivos caracteres maiúsculos, né? Então, eu tenho aqui a minha string A, que é a frase minha linguagem favorita é Python. Eu imprimo aqui, antes de usar o método up, eu imprimo a minha string A, né? Eu aplico o método upper na minha variável A, né? E atribuo esse valor para a minha variável B e imprimo aqui de novo após o método upper, né? A minha variável B. Então, aqui eu tenho a minha variável A e aqui a variável B, que é o resultado, né, da aplicação do método upper na variável A, né? Então, todos os caracteres da minha string, minha linguagem favorita é Python, ficaram aqui em maiúsculo, né? Existe também o método lower, né, que é o contrário, né? Pegar todos os caracteres de uma string e converter por o respectivo caractere minúsculo, né? Um outro método muito útil é o método replace, né? Ele substitui um pedaço, né, uma substring de uma string por outro trecho, né, outro pedaço de interesse, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha string, a minha linguagem favorita é Python, né? Se eu aplicar o método replace a minha variável A com os parâmetros Python, né, Java, né, eu vou procurar a palavra Python nessa string que está armazenada na variável A, e quando eu achar, né, a palavra, o pedaço, a substring Python, eu substituo por Java, né? Então, quando eu faço isso, B, né, que recebe o resultado dessa operação, minha linguagem favorita é Java, né? Inclusive, se tivesse mais de uma ocorrência, né, da palavra Python na string, o método replace iria substituir todas as ocorrências, né? É o que eu demonstro aqui. Aqui eu faço uma alteração na string, né? Eu coloco aqui duas frases, né? Minha linguagem favorita é Python. Python é uma linguagem muito versátil. Quando então eu substituo a palavra Python por Java, eu faço isso em todas as ocorrências. Então, eu tenho duas palavras Python aqui, eu substituo as duas por Java, né? Outro método bastante útil, bem interessante, é o método find, encontrar, né? Eu procuro, então, uma substring e uma string, né? Eu procuro ali uma palavra numa frase, por exemplo, né? Então, quando eu faço isso, o resultado da aplicação do método find é encontrar, né, retornar o primeiro índice, né, da sequência de caracteres procurado, né? Então,
se eu tenho lá a minha string lá do começo da aula Hello World, né? Eu armazeno ela aqui na variável nome e aplico o método find, né? Eu vou procurar pela palavra word nessa variável nome que armazenou aqui a frase Hello World. Quando eu faço isso, o que eu recebo aqui, o resultado do método é o índice 6, que é justamente o índice, né, do primeiro caractere da frase, né, do pedaço que eu estou procurando na frase, né? Então, o 6 é onde começa a palavra word que eu estou procurando nessa string aqui. Então, ela começa no índice 6, né? Se ao invés de eu procurar a palavra word na frase Hello World, eu procurar simplesmente a string aqui, o pedaço, a substring, que é simplesmente o caractere L, eu vou receber aqui como resposta, aqui como output, o índice 2. E o índice 2 é o índice aqui da primeira ocorrência dessa string aqui, que é apenas a letra L, né? Então, percebam que a letra L ela aparece 3 vezes aqui na string Hello World, mas o método find ele retorna apenas o índice da primeira ocorrência, né? Outra coisa a ser destacada aqui no método find é que se a substring que eu estou procurando na minha string ela não está presente, o método find ele retorna o valor -1, né? Então, se eu tenho uma string Hello World e eu estou procurando dentro dessa string a palavra Python, né, a string Python, ele retorna -1, porque Python não está nessa frase, né? Outro método, o método count, ele vai retornar a quantidade de ocorrências de uma substring na string original. Então, nessa variável C, que armazena aqui a frase, a string, minha linguagem favorita, Python. Python é uma linguagem muito versátil. Se eu aplicar o método count, né, e pedir para ele contar quantas vezes a palavra Python está presente aqui nessa string, nessa frase, né, ele vai me retornar o número 2, porque Python aparece 2 vezes, né, nessa string aqui. E se a substring procurada não está presente, o método count retorna o valor 0, né? Então, se eu não acho, né, eu quero contar a palavra Java nessa frase, né, e aplica aqui C count Java, né, ele retorna o valor 0, né, diferente aqui do método find, que se não acha, né, a substring procurada aqui, ele retorna o valor -1, né? Então, tem essa diferença aqui entre o método find e o método count, né? É possível verificar se uma string ela começa ou termina com um determinado número de caracteres, né, uma substring, né? Para isso você utiliza o método starts with ou ends with, né? Então, a string hello world que está armazenada aqui na variável nome, né? Se eu utilizar o método starts with hello, né, eu estou perguntando, né? Essa string que está armazenada em nome começa com a palavra, com a string hello, né? E o método me retorna true, né? Verdade, né? E se eu perguntar se a string hello world armazenada na variável nome, ela termina com a palavra hello, então eu vou receber false, né? Falso, que na verdade não termina, termina com word, né? Um outro método bem útil é o método isDigit, né, que verifica se uma string ela possui apenas números, né? Então, aqui no caso, eu estou testando se a string, né, entre aspas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, isso aqui é um string, né, porque está entre aspas. Mas eu quero saber se a string possui apenas número, né? Então, eu aplico o método isDigit e vai retornar true, né? Por outro lado, se eu tenho essa outra string aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, e pergunto se ela possui apenas números, vou receber false, né? E um método muito similar é o isAlphaNumeric, né? IsAlNum, né? Que permite verificar se uma string é alfanumérica, se ela só possui letras e ou números, né? Então, a string aqui da célula anterior,
1, 2, 3, 4, 5 ABC, se eu perguntar se ela é alfanumérica, eu vou receber true, é verdade, ela só tem letras e números, né? Números. Mas se eu pegar essa string aqui e adicionar um arroba aqui no final, né? Não torna essa string, ela não é mais alfanumérica, e se eu fizer o teste aqui is alfanumeric, eu vou receber false, né? E por fim, tem um método chamado capitalize, né? Que ele transforma a primeira letra da string em maiúscula, né? Então eu tenho a minha string D, que é a frase aqui, Revolução dos Bichos. Se eu imprimir o D após aplicar o método capitalize, ele vai pegar a primeira letra da string, que é o R, que está minúsculo, e vai transformar aqui em maiúsculo. Aqui nessa seção 1.7 eu vou falar sobre formatação de strings, né? Tem alguns exemplos aqui de como formatar strings em Python. A função print, ela agrupa strings adicionando um espaço entre elas, né? Então, se eu utilizar a função print e colocar aqui diversos parâmetros, né, separados aqui por vírgula, né? Aqui no caso eu estou passando 3 argumentos aqui, a string brave, a string new e a string word, né? Se eu der um shift enter, né, e rodar essa célula, o que eu recebo aqui como resultado dessa função print é a string brave new word, né? Eu juntei essas 3 palavras com espaço, né? Então a função print ela agrupa strings adicionando espaço entre elas, né? Essa função, né, se eu colocar aqui como argumento não uma string, mas um número, né, ele vai transformar esse número aqui na string 2001 entre aspas, né, e vai agrupar com essa primeira string adicionando espaço, como eu mostrei aqui na célula anterior, né. Então, ele vai imprimir aqui a string Rock in Rio 2001, ele adicionou esse espaço e juntou aqui, então, agrupou aqui essas 2 strings, né? Se eu somar strings aqui com sinal de mais, né, que é o concatenar, né, eu agrupo elas sem adicionar espaço, né? Então, se eu imprimir aqui a string aqui contém um hashtag mais uma string dominando mais strings mais em mais Python, né? Eu crio aqui então essa hashtag aqui dominando strings em Python, né, juntando todas essas strings aqui sem espaço, né. Eu posso aqui formatar strings, né, eu tenho uma frase aqui, um triângulo de base igual a, eu tenho aqui chave 0 e altura igual a chave 1, possui área igual a chave 2, né. Esse chave 0, chave 1 e chave 2, eles são aqui placeholders, né? Eles vão ser substituídos, né? Pelo que vem a seguir aqui, que é o ponto format, né? E aqui como argumento aqui desse método ponto format, eu tenho 3 argumentos, né? O número 3, o número 4 e o número 6, que eles vão substituir aqui o 0, 1 e o 2, né? Então, se eu imprimir essa frase aqui com esse método format, eu vou ter, então, um triângulo de base igual a 3, né? Então, o 3 substituiu aqui esse placeholder aqui, que é o chave 0, e altura igual a 4, então, o 4 entrou aqui no lugar desse chave 1, né? Possui área igual a chave 2 foi substituída aqui pelo 6, tá? Outra forma de formatar strings é utilizando fstrings, né? Então aqui eu tenho uma variável nome que armazena a string João, eu tenho aqui uma variável chamada idade que armazena o inteiro 19, e tem uma frase, né, a variável frase que vai armazenar essa string aqui. Então o fstring eu boto a letrinha F aqui antes de definir a string, né? E aqui os placeholders, né, eu coloco no placeholder aqui entre chaves o nome da variável, né, que eu já defini antes e que tem os valores aqui
que eu quero substituir, né? Então, quando eu imprimo essa variável frase, ela vai, né, se transformar em olá, né? O placeholder nome, ele vai pegar o que tem aqui nessa variável nome, que é João, né? Você tem, né? Idade, ele vai puxar a idade aqui, 19 anos, né? Então, é outro jeito aqui de formatar as strings, né? E por fim aqui tem uma seção aqui de exercícios, né? Então, são exercícios bem simples, né? O primeiro exercício aqui é qual o valor da variável A após a execução do código abaixo, né? Então, a variável A é simplesmente, ela é atribuída aqui a essa string, que tem apenas um elemento, que é o número 1, né? Se eu der um Shift Enter, e botar para imprimir, né? O valor da variável A após atribuir isso aqui é simplesmente a string, né, com caractere 1 aqui. Se eu quiser ver a solução aqui, eu posso clicar, né? Então, a solução é uma string aqui com o dígito 1, né? Bem simples, né? O próximo exercício 2 é qual o valor da variável B após executar o código abaixo, né? Então, o B recebe, né, atribuída a string 2, né? Então, se eu imprimir aqui B, é 2, né? E qual o valor da variável C após executar o código abaixo? Então, o C, né, recebe A mais B, eu estou concatenando, agrupando essas duas strings, né? Esse aqui tem a string com o número 1, esse string com o número 2, vocês sabem que concatenar junta sem colocar nenhum espaço, então C vai receber uma string que tem o número 1 depois do 2, né? Um boolean aqui, né? Considerando a variável D abaixo, cria uma fatia e imprime os 3 primeiros caracteres, né? Então, D é uma string que contém A, B, C, D, E, F, G, tudo maiúsculo. Para eu criar, então, essa fatia, eu boto D, entre colchete, o índice 0, né? Como eu quero os 3 primeiros caracteres, eu vou até o índice 4, porque o índice 4 é não incluso. Então, vai recuperar do índice 0. Perdão, eu vou até o índice 3, então o 3 não incluso. Então, vai do 0 até 2. O 0, 1, 2 vai pegar aqui, então, ABC, né? Imprime um caractere a cada 2 dígitos da string E abaixo, né? Então, essa string aqui, né, tem um monte de caractere. Para imprimir um caractere a cada 2, eu faço, então, um slice, né, do início até o fim. Então, vou botar duas vezes os 2 pontos e um caractere a cada 2 é um deslocamento de 2, né? Então, se eu imprimir toda a string, né, fazer uma fatia de toda a string usando um deslocamento de 2, ele vai pegar a letra C, não vai pegar essa, vai pegar a O, não vai pegar essa, vai pegar o R, não vai pegar o K, vai pegar outro R, não vai pegar 1, vai pegar o E, não vai pegar esse 1 de novo, vai pegar o T, e também não vai pegar esse último 1, vai pegar o O, né? Então vai ser a string correto, né? Converta a variável F para maiúsculos, né? Então, F é a frase quem você pensa que é. Eu já mostrei para você que tem um método chamado upper, né? Quando eu aplico, ele pega todos os elementos, substitui pelo correspondente maiúsculo, né? E por fim aqui, tem aqui o exercício 7, ainda não é o último. Considerando a variável G abaixo, encontre o primeiro índice da substring alone, né? Então, tem uma letra G aqui, que é uma letra de uma música, né? Eu quero encontrar o primeiro índice da substring alone, né? A palavra, ela aparece aqui, né? Não sei se ela aparece mais aqui no final, mas eu já falei para vocês que tem o método find. Eu quero achar a substring alone dentro dessa string, né, grandona IG. E retornou 21. Então, vamos contar aqui se esse alone aqui, ele está, de fato, na posição 21. Então, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então,
tá certinho aqui. O aluno aqui começa pela letra A, e a letra A está precisamente aqui no índice 21. O exercício 8 pede para substituir a substring dark por light na variável D, né? Então, dentro dessa string grandona aqui, né, que é um trecho de uma música, a palavra dark aparece por diversas vezes, né? Então, para substituir, eu pego então a string que está armazenada na variável G, aplico o método replace, eu quero substituir então dark, né, por light. Vou executar aqui com Shift Enter. E eu tenho aqui light, né? Aparece light aqui várias vezes, substituindo a palavra dark aqui da string original, né? E por fim, eu tenho aqui dois desafios, né? O desafio 1, né? Ele define aqui o que é um palíndromo, né? Palíndromo, ele é uma palavra, grupo de palavras, verso ou número que se lê da mesma maneira da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Então, estou pedindo para criar um código que verifica se a variável H abaixo é um palíndromo, né? Então, a variável H é uma string que contém a frase "a base do teto desaba", né? E a ideia é vocês criarem um código que testa se essa frase é ou não é palíndromo. Vocês já devem ter aprendido na escola, né? Ter visto alguns exemplos de palíndromo, né? Acho que Subir no Ônibus e outros, né? Então, a ideia é um código aqui que pega essa string, faz algum tipo de manipulação, comparação e diz se é ou se não é um palíndromo, né? Então, tem uma dica aqui e tem a solução, né? Eu vou pedir que vocês tentem antes de ver aqui a solução, né? Eu vou deixar esse caderno, esse notebook, na descrição do vídeo, então vocês podem deixar nos comentários do vídeo a solução de vocês para esse desafio, né? E assim, para quem já conhece um pouco mais de Python, não está assim no nível mais iniciante, né? Eu deixei esse desafio 2, né? Que você pode ir além, né? Se a string H, né, possuísse algum caractere acentuado ou pontuação, né? A sua resposta mudaria, né? E aí eu peço para testar o seu código no seguinte palíndromo, né? Amo Oman, se Roma me tem amores, amo Oman, né? Então, eu já adianto que essa frase aqui ela é um palíndromo e a ideia é modificar o código aqui do desafio 1, né? Para que ele lide aqui com um acento, né? Com acentuação, com ponto, vírgula, etc. Então, é um código um pouco mais complexo para que ele identifique essa frase aqui como palíndromo do que a frase aqui do desafio 1 que não tem acentuação e etc. É uma frase aqui bem mais simples, né? Então, quem conseguir completar esse desafio número 2 também pode deixar aqui o comentário no vídeo. Tá bom, pessoal? Era isso. Espero que esse vídeo aqui sirva para tirar dúvidas e dar uma boa base de como manipular strings em Python. E agradeço quem ficou até aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.